Milionário fingia ser infértil para afastar mulheres. Mas, durante um evento de gala da empresa, duas garotas surgem e gritam papai. É ele. Aquele é o nosso papai. As vozes das gêmeas ecoaram como um raio no salão elegante, cortando o burburinho educado da elite empresarial de Chicago. Maxwell Pierce congelou no meio da frase, parado no palco com o microfone na mão. Seu discurso ensaiado sobre nova tecnologia da Pierce Security evaporou. O holofote, que segundos antes destacava seu sorriso confiante, agora expunha o pânico em seu rosto enquanto ele encarava duas menininhas de vestido azul que apontavam diretamente para ele. Atrás delas, uma mulher de postura firme observava a cena com um olhar penetrante. Victoria Hayes, o passado que Maxwell jurou enterrar. 12 anos de silêncio explodiram como uma bomba naquele instante. Eles se encararam, e o tempo parou. Max, sussurrou James Wilson, seu braço direito, ao lado do palco. O que está acontecendo? Maxwell não conseguiu responder. Seu mundo cuidadosamente construído estava ruindo. E diante de quem? De investidores, concorrentes e gigantes do setor de tecnologia. Aquele momento marcaria o fim de sua farsa. Mas tudo começou muito antes, numa terça-feira aparentemente comum na vida perfeita de Maxwell Pierce. Mais cedo naquela semana. Outro café da manhã, outro término, disse James, observando Maxwell ajeitar a gravata refletida na janela de um arranha-céu. Quem foi dessa vez? A instrutora de yoga ou a marchande de arte? Maxwell olhou o relógio caro no pulso, um presente para si mesmo quando sua empresa ultrapassou o primeiro bilhão em valor de mercado. Olivia. Representante farmacêutica. E não foi um término se nunca estivemos, de fato, juntos. Eles estavam no restaurante Altitude, no 60º andar, onde a vista justificava cada omelete de $40. Aos 34 anos, Maxwell dominava a arte do luxo descompromissado terno sob medida, cobertura exclusiva, e uma vida amorosa estrategicamente calculada para evitar vínculos. Quanto tempo durou essa? Perguntou James, meio rindo, meio preocupado. 4 semanas, respondeu Maxwell, tomando um gole de café preto. Hora de sair antes que criem expectativas. E vai usar a mesma desculpa? Maxwell deu de ombros. Sempre funciona. A desculpa? Simples, mas eficaz. Infertilidade. Uma suposta condição médica que o tornava incapaz de ter filhos. Uma mentira cuidadosamente ensaiada, que ele usava com um ar trágico para afastar qualquer possibilidade de compromisso sério. A revelação vinha com um olhar sofrido, que o fazia parecer vulnerável e honesto. Você não pode continuar mentindo para todas as mulheres, alertou James, baixando o tom de voz mesmo com a privacidade da mesa. Um dia, isso vai voltar para te assombrar. É mais gentil assim, insistiu Maxwell, espalhando geleia na torrada com precisão cirúrgica. Sem falsas esperanças, sem términos dramáticos. James, que conhecia Maxwell desde os tempos do MIT, balançou a cabeça. Você não evita compromisso porque seria um mau pai. Você evita porque tem pavor de se tornar seu pai. Maxwell fechou a mandíbula. Não vamos começar com isso hoje. Temos reunião às 10. Tudo bem, disse James. Mas como seu cool e melhor amigo, vou te dizer uma última coisa. Esse estilo de vida não vai durar. Esse estilo de vida construiu uma empresa de 2 bilhões, retrucou Maxwell. Falando nisso, está tudo certo pro gala da semana que vem. O Pierce Security Gala era o evento do ano, onde a empresa apresentava suas inovações para clientes, investidores e parceiros. E esse ano, revelaria um sistema revolucionário que prometia transformar o mercado. Tudo certo, garantiu James, mostrando o tablet. Lista fechada. 300 convidados confirmados, inclusive CTOs da maioria das empresas da Fortune 500. Maxwell assentiu, satisfeito. O protótipo está funcionando perfeitamente. Está. Seu discurso começa às 20h30, seguido da demonstração ao vivo. Maxwell revisava a lista de convidados quando parou em um nome. Nexus Global. Concorrência. Ou potenciais parceiros, corrigiu James. O setor de segurança deles usa partes do nosso sistema. Convidei o time como um primeiro passo para uma possível colaboração. Maxwell ergueu uma sobrancelha. Esperto. Quem vai representá-los? James hesitou. Um raro momento de incerteza passou por seu rosto. A chefe do departamento de cibersegurança da Nexus. É a Victoria Hayes. Os dedos de Maxwell congelaram sobre a tela do tablet. O nome soava estranho e, ao mesmo tempo, dolorosamente familiar. Victoria Hayes, repetiu,
Como se tentasse confirmar se tinha ouvido corretamente. Sim, confirmou James. Só percebi a conexão ontem. É ela, Max. A Victoria do MIT. Ela nunca foi minha Victoria, respondeu Maxwell automaticamente, embora sua voz trêmula o traísse. Victoria Hayes foi seu primeiro grande amor. Brilhante, destemida e imune aos seus jogos. Eles passaram 2 anos sonhando em mudar o mundo juntos. Até que Maxwell a deixou para fundar a Pierce Security. Foi a única mulher cuja ausência conseguia perfurar sua blindagem emocional cuidadosamente construída. Quer que eu desconvide o departamento dela? Sugeriu James. Maxwell endireitou a gravata, um gesto nervoso que ele nem percebia mais. De jeito nenhum. Já se passaram 12 anos. Somos profissionais. Naquela mesma noite, no luxuoso apartamento de Maxwell, Olivia observava a vista de tirar o fôlego através das janelas panorâmicas. Isso aqui nunca deixa de impressionar, disse ela, aceitando a taça de vinho tinto que ele lhe ofereceu. Aos 32 anos, Olivia era inteligente, ambiciosa, exatamente o tipo de mulher com quem Maxwell mantinha relações breves. Também nunca me canso, respondeu ele, mantendo uma distância calculada. Era hora da conversa. A mesma que ele já tivera dezenas de vezes. Olivia, começou, adotando o tom perfeito de vulnerabilidade ensaiada. Gostei muito do nosso tempo juntos. Mas tem algo que eu deveria ter dito antes. Ela virou-se para ele, curiosa. Eu não posso ter filhos. É uma condição médica. Por isso evito relacionamentos longos. Não seria justo. Ele observou o desfile de emoções no rosto dela, surpresa, compaixão e a inevitável reavaliação do futuro da relação. Sinto muito, disse ela, suavemente. Deve ser difícil. Já aceitei isso, respondeu Maxwell com o famoso dar de ombros calculado. Mas entendo se isso mudar as coisas entre nós. Tudo seguiu conforme o roteiro. 1 hora depois, Olivia havia ido embora. E eles permaneceriam amigos. Código para nunca mais se falariam. Quando fechou a porta, Maxwell sentiu a costumeira mistura de alívio e vazio. Seu celular vibrou. Mensagem de James: lista de convidados atualizada. Victoria confirmou presença. Maxwell encarou a tela, sentindo algo incomum, ansiedade real. Durante 12 anos, ele construiu muros altos demais para permitir que alguém entrasse. Mas em apenas uma semana, a única pessoa que já ultrapassou essas barreiras estaria cara a cara com ele. E o que ele não fazia ideia era que Victoria Hayes não viria sozinha. E a mentira que ele sempre usou como escudo estava prestes a desmoronar de forma espetacular no grande dia. E os números do terceiro trimestre mostram um crescimento de 22% em... A voz de Maxwell vacilou no palco iluminado do Drake Hotel. O salão, repleto da elite da tecnologia, começou a desaparecer ao redor dele. Tudo que enxergava agora era um rosto no fundo da sala. Victoria Hayes, mais linda do que lhe lembrava. Cabelos escuros em ondas, vestido azul que combinava com a intensidade de seu olhar. Maxwell travou. Ela estava ali. Em carne, osso e lembranças. Durante o coquetel ele a notou, mas evitou contato direto, se escondendo atrás de sorrisos ensaiados e networking conveniente. Agora, sob os holofotes e com 300 olhares atentos, não havia mais como fugir. Maxwell engoliu em seco e tentou retomar o discurso. Como eu dizia, a nova plataforma da Pierce Security representa um salto revolucionário na proteção de dados. Foi então que viu as 2 garotas ao lado de Victoria, gêmeas idênticas. Aproximadamente 11 anos. Vestidos azuis combinando. Cabelos escuros. E olhos assustadoramente familiares. Enquanto Maxwell apresentava sua tão aguardada inovação, as meninas cochichavam, empolgadas, apontando discretamente para ele. Victoria tentava acalmá-las, colocando as mãos em seus ombros. Mas era tarde demais. As meninas se soltaram e avançaram pelo salão lotado. É ele. Aquele é o nosso papai, gritaram, em uníssono. O salão ficou em silêncio absoluto. 300 rostos se viraram para Maxwell, esperando sua reação. Os sussurros começaram. Cresceram. Se espalharam como fogo em palha seca. Maxwell permaneceu imóvel, o rosto empalidecendo, enquanto encarava Victoria do outro lado do salão. Ela não dizia uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. E naquele instante, a grande mentira de Maxwell desmoronou, diante de todos que importavam no mundo dos negócios. 12 anos antes,
Victoria Reis era a aluna mais brilhante do curso avançado de cibersegurança do MIT. Maxwell a notou pela primeira vez durante um debate acalorado sobre criptografia. Ela destruiu seus argumentos com lógica impecável, e um charme impossível de ignorar. Você está errado. Mas pelo menos é confiante nisso, disse ela com um sorriso desafiador. Prove isso num café, respondeu ele, já encantado. O café virou noites codando no laboratório, finais de semana em museus, e um romance que ele jamais planejou, mas que o consumiu. Victoria o desafiava de todas as formas, intelectual e emocionalmente. Rompia as defesas que Maxwell erguera desde a infância. Seu problema, ela disse uma vez, deitada ao lado dele, é achar que vulnerabilidade é fraqueza. E o seu, ele respondeu, puxando-a para perto, é pensar que pode me consertar. Durante 2 anos foram inseparáveis. Mas agora, tudo que Maxwell havia evitado por mais de uma década estava prestes a se tornar público. E o mundo inteiro veria o homem por trás da fachada perfeita. Eles eram o casal de ouro do Departamento de Ciência da Computação, habilidades complementares, sonhos compartilhados de construir algo que realmente importasse. Então veio a proposta de investimento que mudaria tudo. O financiamento inicial da Pierce Security, com uma condição: Maxwell teria que se mudar imediatamente para Chicago. Vamos dar um jeito, insistiu Victoria, 1 ano à distância. Depois da formatura, eu vou até você. Mas Maxwell, criado por um pai que abandonara a família assim que os compromissos ficaram difíceis, não conseguia acreditar que um relacionamento sobreviveria à distância. E a pressão insana de uma startup em crescimento. Não consigo fazer os dois, disse ele durante a última discussão. A empresa precisa vir em primeiro lugar agora. Então está escolhendo ir embora, respondeu Victoria, a voz falhando apesar do esforço para manter a compostura. Lembre-se disso, Max. Essa escolha é sua. Na manhã seguinte, ele partiu. Ignorou o vazio no peito que nunca mais se preencheu, mesmo quando a Pierce Security se tornou um império no setor de cibersegurança. Agora, de volta ao salão elegante do Drake Hotel, seu passado e presente colidiam com força devastadora. James surgiu ao seu lado, sussurrando com urgência. Diga alguma coisa, Max. Estão todos te observando. Maxwell pigarreou, buscando desesperadamente as palavras certas. Peço desculpas pela interrupção. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos antes da demonstração. Desceu do palco sob um mar de sussurros. Victoria já conduzia as meninas até uma porta lateral, o rosto dividido entre fúria e constrangimento. Que diabos está acontecendo? Perguntou James, enquanto os dois seguiam às pressas até o escritório anexo. Eu não sei, respondeu Maxwell, sem disfarçar o choque. Preciso falar com a Victoria. Sozinho. Sala de conferências está vazia, disse James. Eu seguro a plateia. Minutos depois, Maxwell estava na pequena sala de reuniões, o coração disparado, quando a porta se abriu. Victoria entrou primeiro, com postura recuperada, mas os olhos ardendo de indignação. As meninas vieram logo atrás. A empolgação infantil havia sumido, substituída por uma curiosidade silenciosa diante da tensão entre os adultos. Victoria. Começou Maxwell, tentando manter o controle da própria voz. Não aqui, ela o cortou. Não na frente delas. Ela se virou para as meninas. Sophia, Isabela, sentem-se um minutinho, por favor. Preciso conversar com o Sr. Pierce. As garotas obedeceram, mas os olhos fixos em Maxwell não disfarçavam o fascínio. Victoria caminhou até o canto oposto da sala e fez um gesto para que ele acompanhasse. Quando ele se aproximou, ela falou em um tom baixo, firme. Não era assim que eu planejava que isso acontecesse. Planejava? Repetiu Maxwell, ainda tentando processar tudo. Victoria. Está dizendo que elas são? Sim, Maxwell. São suas filhas. Sophie e Isabela. Tem 11 anos. O chão pareceu inclinar sob seus pés. Mas como? Nós sempre fomos cuidadosos. Aparentemente, não o suficiente. Descobri que estava grávida 3 semanas depois que você foi para Chicago. Por que você não me contou? Perguntou ele, a voz agora atingida de raiva. Eu tentei, rebateu Victoria, a fachada de frieza começando a rachar. Liguei para seu novo escritório, mandei e-mails. Sua assistente me disse que você estava muito ocupado, que não podia ser incomodado com questões pessoais. Maxwell lembrou imediatamente de Richard Darmon,
o investidor que o convenceu a contratar uma equipe para bloquear qualquer distração pessoal durante os primeiros meses cruciais da startup. Eu nunca recebi essas mensagens. Se recebeu ou não, o resultado é o mesmo, disse Victoria, seca. Eu tinha 22 anos. Grávida de gêmeas. E sozinha. Fiz o que precisava ser feito. Maxwell olhou para as meninas de verdade agora. Sophia, sentada ereta, observava tudo com olhos analíticos, os mesmos olhos que ele via no espelho. Isabela, inquieta, mexia no vestido, os sentimentos à flor da pele. Ambas tinham o tom de pele e os cabelos de Victoria. Mas o rosto era indiscutivelmente dele. Por que agora? Perguntou ele, voltando-se para Victoria. Depois de 11 anos, eu não queria que tudo fosse revelado assim, na frente da sua indústria inteira, disse ela, com um toque amargo de humorístico. Aceitei um cargo na Europa, chefiando a divisão de cibersegurança da Nexus em Genebra. 2 anos. E você achou que, antes de partir? Elas deveriam te conhecer, completou ela. Mas eu planejava um encontro privado, não um escândalo num palco de gala. Maxwell passou a mão pelos cabelos, um gesto raríssimo em seu comportamento sempre controlado. Eu preciso ter certeza. Victoria assentiu, sem surpresa. Claro. Teste de DNA, eu esperava por isso. E até lá, seus 300 convidados estão esperando que você explique por que 2 crianças acabaram de te chamar de papai, Victoria disse, com um tom carregado de ironia. Sugiro que descubra isso rápido. Maxwell lançou mais um olhar para as gêmeas, que agora cochichavam entre si, furtivamente observando. São filhas dele, Victoria anunciou, e aquela possibilidade trouxe ondas iguais de medo e surpresa para dentro dele. Meninas, Victoria chamou, sua voz suavizando de repente. Venham conhecer Maxwell Pierce. Vamos conversar mais amanhã, mas por enquanto, deixem que ele volte ao evento. As gêmeas se aproximaram com cuidado. De perto, a semelhança era inegável. Tinham seus olhos, o queixo, até certos gestos que pareciam reflexos da sua infância, como se visse um espelho vivo. Olá, disse ele, meio sem jeito, completamente despreparado para aquele momento. Oi, respondeu Sophia, formal, enquanto Isabela acenou timidamente. Você não parece infértil, Isabela disparou, fazendo Victoria fechar os olhos em mortificação. Isabela, Victoria advertiu. Mas mãe, foi você quem disse, Isabela continuou inocentemente. Que ele diz às mulheres que é infértil para que não esperem filhos nem casamento. Maxwell sentiu o sangue esvair do rosto pela segunda vez naquela noite, enquanto os olhos de Victoria encontravam os seus com uma realização aterradora. Você andou dizendo às mulheres que é infértil? Ela perguntou, a voz baixa e perigosa. Como uma estratégia. Antes que Maxwell pudesse responder, James surgiu na porta. Max, desculpa interromper, mas os nativos estão ficando inquietos. A demonstração. Maxwell assentiu, aliviado pela interrupção, mas ciente de que aquela conversa estava longe de terminar. Continuamos isso amanhã, disse a Victoria, meu escritório, 10 horas. Victoria assentiu secamente. Estaremos lá. E Maxwell, é melhor preparar uma explicação para os seus convidados. A verdade já está se espalhando mais rápido do que qualquer falha de segurança que você já enfrentou. Enquanto Victoria levava as gêmeas para longe, Maxwell ficou sozinho na sala de conferências, sua vida perfeita em ruínas, e o peso de 11 anos de paternidade desconhecida caindo sobre ele com força esmagadora. Lá fora, os sussurros já começavam a se espalhar. Maxwell Pierce, o magnata da tecnologia que fingiu ser infértil para evitar compromissos, acabava de ser publicamente reivindicado por 2 filhas gêmeas que ele nunca soube que existiam. O teste de DNA tem 99,9% de precisão, explicou a doutora Meyers, fechando o arquivo na mesa. Não há dúvidas de que você é o pai biológico tanto de Sophia quanto de Isabela Reis. Maxwell sentou-se rígido no consultório médico, 3 dias após o desastre da gala. Ele esperava esse resultado, mas ouvi-lo confirmado apertou seu peito. Vou precisar de uma cópia desse relatório, disse, com a voz automática. Claro, respondeu a doutora Meyers. A senhora Reis já recebeu a dela. Do lado de fora do prédio médico, Maxwell encostou seu Tesla, afrouxando a gravata enquanto o calor sufocante do verão de Chicago pesava sobre ele. Seu celular vibrava sem parar. 37 chamadas perdidas, 62 mensagens não lidas, mais de 100 e-mails,
A maioria de sócios comerciais e repórteres de fofoca ansiosos por detalhes da sua recém-descoberta família. A história explodira. Blogs de tecnologia estampavam manchetes como a mentira fértil de Pierce e a maior brecha de segurança do magnata seu próprio DNA. Ex-namoradas davam entrevistas falando sobre a mentira da infertilidade, pintando-o como um playboy manipulador que enganava mulheres para fugir de compromissos. O telefone tocou novamente. James. Pela quinta vez naquela hora. Os resultados do DNA, James perguntou direto quando Maxwell atendeu. Confirmado. São minhas. Precisamos tomar a dianteira nessa história, Max. A diretoria convocou uma reunião de emergência para amanhã. Richard está especialmente preocupado com o impacto disso na imagem da empresa. Maxwell cerrou a mandíbula ao ouvir o nome de Richard Armon, seu investidor e mentor mais antigo. Diga a Richard que vou lidar com minha vida pessoal do meu jeito. Isso parou de ser só a minha vida pessoal quando duas crianças anunciaram sua paternidade para toda a indústria de tecnologia. James rebateu. As ações caíram 12 pontos desde segunda-feira. Estarei lá, Maxwell cedeu. Mas primeiro, tem outra reunião. O apartamento de Victoria no centro da cidade era modestamente elegante, claramente escolhido pela proximidade ao escritório da Nexus Global em Chicago, e não pelo luxo. Maxwell se remexia desconfortável no sofá enquanto Victoria preparava café na cozinha. As gêmeas estavam na escola, dando-lhes privacidade para aquela conversa. Preto, certo? Victoria perguntou, entregando-lhe uma caneca. Algumas coisas não mudam. Algumas mudam, respondeu Maxwell, acenando na direção das fotos emolduradas das gêmeas que decoravam a sala. São lindas, Victoria. Inteligentes também, imagino. As melhores da turma, confirmou ela, sentando-se à sua frente. Sophie é um prodígio em matemática. Isabela é mais criativa. Arte, música, escrita. As duas são teimosas pra caramba. Deve ter vindo de mim, Maxwell disse, esboçando um leve sorriso. Victoria não retribuiu um sorriso. Não finjamos que isso é um encontro amistoso, Maxwell. Temos decisões a tomar. Quero fazer parte da vida delas, Maxwell afirmou com firmeza. Seja lá como for. Victoria observou, cética. Você passou 12 anos fugindo de compromisso. E agora, de repente, está pronto para ser pai? Eu não sabia que elas existiam, Maxwell rebateu. Isso muda tudo, Victoria desafiou. Ou você vai estar empolgado por algumas semanas até que isso atrapalhe sua preciosa empresa ou sua agenda de encontros. A acusação doeu, porque Maxwell não sabia se ela estava errada. Eu mereço uma chance para tentar. Victoria suspirou, deixando sua xícara na mesa. Vou assumir uma vaga em Genebra. Um contrato de 2 anos, começando no próximo mês. As meninas já foram aceitas na escola internacional. 2 anos na Europa, Maxwell repetiu, sentindo a distância como um abismo intransponível. E eu acabei de encontrá-las. Por isso vim para Chicago agora, Victoria explicou. Elas precisam conhecer o pai antes de irmos. Preciso saber se você é alguém que elas devem ter na vida delas. Você está me testando, Maxwell percebeu. Chame de período de prova, Victoria confirmou. 8 semanas antes de partirmos. Mostre que pode ser consistente, que não está reagindo só ao choque ou ao constrangimento público. Maxwell se enrijeceu. E se eu passar no seu teste? Então, estabelecemos um relacionamento à distância entre você e as meninas. Visitas nas férias escolares, chamadas de vídeo, o que funcionar. E se eu falhar? A expressão de Victoria ficou dura. Aí eu lhes digo que disse a elas a vida toda que o pai delas não estava pronto para a responsabilidade de uma família. A verdade crua daquela avaliação cortou a defesa de Maxwell. Ele havia passado anos construindo uma vida justamente para evitar a bagunça que é a família, o mesmo tipo de vida que seu próprio pai escolhera. Quero que elas conheçam meus pais, disse de repente. Sua família também, se ainda estiverem em Boston. Victoria pareceu surpresa com o pedido. Meus pais se mudaram para o Arizona há anos. Veem as meninas 2 vezes por ano. Seus pais? Minha mãe iria amá-las, disse Maxwell. Sempre quis netos. E seu pai? A expressão de Maxwell escureceu. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos. Não nos falamos há anos. Um brilho de compreensão passou pelo rosto de Victoria. Você nunca me contou isso. Nunca contei a ninguém, Maxwell admitiu. James. Um momento de reconhecimento silencioso passou entre eles. A compreensão de que a evasão de Maxwell ao compromisso poderia ter raízes mais profundas do que Victoria imaginava. Começaremos com visitas supervisionadas, Victoria finalmente disse.
Neste fim de semana, você pode levá-las ao museu ou ao parque, algum lugar público, algo apropriado para a idade delas. Posso fazer isso, Maxwell concordou, aliviado por ter um passo concreto. E Maxwell, Victoria acrescentou, acompanhando-o até a porta, se você está falando sério, seu estilo de vida vai precisar mudar. A porta giratória de mulheres, a mentira da infertilidade. As meninas já são grandes o suficiente para entender mais do que você pensa. Maxwell assentiu, sentindo o peso das palavras dela se acomodar em seus ombros. Do lado de fora do prédio dela, ele afrouxou ainda mais a gravata, como se finalmente estivesse tirando uma camisa de força que o sufocava há anos. A sala de reuniões do conselho da Pierce Security ficou em silêncio quando Maxwell entrou. 8 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa polida, com Richard Drummond na ponta, seu cabelo prateado e terno sob medida transmitindo a autoridade de seus 30 anos na indústria de tecnologia. Maxwell, Richard cumprimentou com frieza. Temos discutido a situação, minhas filhas, Maxwell corrigiu, tomando seu lugar. Vamos chamá-las pelo que são, Richard emendou, suas filhas até então desconhecidas, cuja existência contradiz declarações públicas suas de que não podia gerar filhos. Eu nunca fiz essas declarações publicamente, rebateu Maxwell. Era uma questão privada. Não há mais, disse Elisa Shen, a conselheira mais incisiva. Você viu o TMZ desta manhã? Ou o Wall Street Journal? A fraude do CEO da tecnologia não é exatamente a publicidade que precisamos antes do lançamento da plataforma de segurança. Maxwell lançou um olhar para James, que assentiu com pesar. A cobertura tem sido extensa. Nossas ações caíram 14 pontos, acrescentou Richard. Investidores estão questionando sua confiabilidade. Minha vida pessoal não tem nada a ver com a tecnologia da empresa, Maxwell insistiu. Tem tudo a ver com confiança, argumentou Richard. Nosso negócio inteiro é baseado na promessa de que podemos ser confiáveis com informações sensíveis. Como os clientes vão confiar em um CEO que mente sobre algo tão fundamental? A acusação pairou no ar, impossível de refutar, porque era essencialmente verdade. Maxwell mentira repetidamente, sistematicamente, para evitar compromisso. Agora essas mentiras ameaçavam tudo que ele construíra. O que vocês sugerem? Maxwell perguntou, dirigindo-se à sala. Um afastamento temporário, propôs Richard. James assume como CEO interino enquanto você resolve sua situação familiar. Quando a tempestade da mídia passar, você retorna com uma imagem recuperada para dedicado, empresário honesto. O instinto de Maxwell era lutar, recusar qualquer perda de controle sobre a empresa que havia criado. Mas, quando abriu a boca para contestar, a imagem das gêmeas lhe apareceu na mente. O olhar analítico de Sophia, os olhos expressivos de Isabella. Pela primeira vez na vida adulta, algo importava mais do que a Pierce Security. 3 meses, contrapôs Maxwell. James como CEO interino, com eu mantendo a aprovação final nas decisões importantes. Emitimos um comunicado reconhecendo minhas filhas e pedindo privacidade enquanto construímos nosso relacionamento. Os conselheiros trocaram olhares, surpresos com sua disposição para o compromisso. Isso é razoável, Richard concordou, claramente esperando mais resistência. E aceleramos o lançamento da plataforma de segurança, Maxwell acrescentou. A tecnologia fala por si só. Vamos dar à mídia algo para falar além da minha vida pessoal. Quando a reunião terminou, Richard se aproximou de Maxwell em particular. Isso não é como você, Maxwell. Ceder tão facilmente. Prioridades mudam, Maxwell respondeu simplesmente. Richard o analisou com olhos semicerrados. Não deixe o sentimentalismo nublar seu julgamento. Você trabalhou demais para construir essa empresa. Não estou abandonando a empresa, assegurou Maxwell. Só estou abrindo espaço para algo mais na minha vida. Enquanto Richard se afastava, Maxwell não conseguia afastar a sensação de que seu mentor estava mais preocupado com a situação do que parecia. Mas com a reunião do conselho terminada e a primeira visita supervisionada com as gêmeas se aproximando, Maxwell tinha preocupações mais urgentes do que a reação incomum de Richard. Do lado de fora do prédio da Pierce Security, repórteres gritavam perguntas enquanto Maxwell caminhava até seu carro. Sr. Pierce, é verdade que você mentiu sobre ser infértil? O senhor fará teste de paternidade. As mães das suas filhas vão processar por pensão atrasada. Maxwell ignorou todos, deslizando para dentro do seu Tesla enquanto James dava cobertura. Quando o carro partiu, seu celular brilhou com uma mensagem de Victoria. As meninas estão animadas para sábado.
Sophia quer saber se você gosta de matemática. Isabela quer saber se você tem cachorro. Pela primeira vez desde a gala, Maxwell sorriu. Ele respondeu digitando: amo matemática. Ainda não tenho cachorro. Talvez a gente mude isso. A resposta de Victoria veio rápido. Um passo de cada vez, Pierce. Um passo de cada vez. Maxwell recostou-se no banco de couro, sentindo-se esmagado pela transformação completa da sua vida em apenas 5 dias. O magnata da tecnologia que dizia ser infértil agora era pai de gêmeas de 11 anos, enfrentando uma queda temporária no cargo e uma tempestade de mídia. Estranhamente, apesar de tudo desmoronar ao seu redor, ele se sentia mais vivo do que em anos. Você mora aqui? Os olhos de Isabela se arregalaram enquanto ela explorava a cobertura de Maxwell, a mão pequena passando pela borda de uma escultura minimalista que provavelmente custava mais do que muitos carros. Parece uma nave espacial, Sophia perguntou, olhando a sala imaculada, com móveis brancos e detalhes cromados. Maxwell lançou um olhar ao redor da casa, vendo o lugar pelos olhos delas pela primeira vez. Como assim? Sabe, Isabela fez um gesto vago. Coisas, fotos, livros, coisas que mostram quem mora aqui. A observação delas era desconfortavelmente precisa. Apesar de morar na cobertura há 6 anos, Maxwell nunca tinha personalizado o espaço além de escolher móveis caros recomendados pelo designer de interiores. Sem fotos, sem lembranças, nada que não pudesse ser facilmente substituído. Eu não passo muito tempo aqui, explicou, sem jeito. O trabalho me mantém ocupado. Victoria, encostada na porta com os braços cruzados, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Essa era a terceira visita supervisionada. A primeira na casa de Maxwell, após 2 passeios bem-sucedidos ao Instituto de Arte e ao Lincoln Park Zoo. Podemos ver nossos quartos? Isabela perguntou, pulando levemente nas pontas dos pés. Maxwell congelou. Seus quartos. Para quando a gente visitar, Sophie esclareceu, com a praticidade que só uma criança de 11 anos poderia ter. Mamãe disse que a gente devia perguntar se tem espaço para a gente quando voltarmos da Suíça nas férias. Maxwell olhou para Victoria, que deu um pequeno aceno encorajador. Ainda não preparei quartos de verdade, admitiu. Mas tenho quartos de hóspedes que vocês podem usar por enquanto. Virou-se para Victoria. Devemos conversar sobre como deixar isso mais permanente. A expressão de Victoria suavizou um pouco. Podemos discutir isso. Nas 2 horas seguintes, Maxwell tentou entreter as gêmeas numa casa feita para reuniões de negócios e festas para adultos. Pediram pizza, jogaram uma partida desconfortável de banco imobiliário que Maxwell encontrou no armário e suportaram longos momentos de silêncio. O que você faz para se divertir? Sophia perguntou finalmente, rompendo o silêncio. Maxwell pensou na pergunta. Sua diversão típica envolvia restaurantes exclusivos, academias sofisticadas e encontros que acabavam no quarto, nada apropriado para dividir com as filhas. Trabalho bastante, respondeu com honestidade. Mas gosto de correr à beira do lago, ler sobre tecnologia no Havaí, às vezes, jogar xadrez. Xadrez? Sophia animou-se. Eu faço parte do clube de xadrez da escola. Maxwell sorriu, percebendo uma conexão possível. Talvez a gente possa jogar alguma vez. Eu odeio xadrez, Isabela anunciou. É muito silencioso. Você gosta de música? Eu toco piano. Não toco desde a faculdade, Maxwell admitiu. Mas gostava. Mamãe diz que você era bom em tudo na faculdade, Isabela continuou inocentemente. Diz que você era a pessoa mais inteligente que ela já conheceu, mesmo que pudesse ser um verdadeiro J. Isabela, Victoria interrompeu, com tom firme. Eu ia dizer jerk, Isabela esclareceu. Não é uma palavra feia. Maxwell não resistiu e riu, quebrando um pouco a tensão no ambiente. Sua mãe está certa. Eu podia ser um idiota na faculdade. Às vezes ainda posso ser. Victoria pareceu surpresa com a admissão, um leve sorriso tocou seus lábios. Você tem namorada? Sophia perguntou de repente, com olhos analíticos estudando-o. Maxwell olhou para Victoria, sem saber como responder. É uma pergunta justa, Victoria disse dando de ombros. Maxwell voltou a olhar para Sophia. Não tenho namorada agora, mas você namora muitas mulheres, Isabela declarou, mais afirmando do que perguntando. A amiga da mamãe, a Diane, mostrou um artigo sobre você numa revista. Diz que você é um eterno solteiro e o partido mais cobiçado de Chicago. Maxwell lançou um olhar acusador para Victoria. Diane segue blogs de fofoca, Victoria explicou, na defensiva.
Eu não busco informações sobre você. Eu não namoro tanto quanto a revista diz. Maxwell falou para as gêmeas, escolhendo as palavras com cuidado. E agora, estou focado em conhecer vocês duas. Isabela pareceu satisfeita com a resposta, mas Sophia continuou a observá-lo com uma intensidade inquietante, como se estivesse calculando a probabilidade da sinceridade dele. Depois que as meninas e Victoria saíram, Maxwell ficou parado na sua cobertura vazia, vendo sua esterilidade com nova clareza. Em menos de uma hora, estava ao telefone com um empreiteiro e um designer de interiores, encomendando 2 quartos de verdade para as meninas. Na manhã seguinte, James encarava Maxwell do outro lado da mesa de café no lugar de sempre. Você está fazendo o quê? Reformando. Convertendo o escritório e um quarto de hóspedes em quartos para as meninas, Maxwell explicou, mostrando os planos no tablet. Roxo para Isabela. Aparentemente essa é a cor favorita dela este mês. Azul para Sophia, ela é mais consistente. James o estudou, boquiaberto. Você conhece essas crianças há 3 semanas e está redesenhando sua cobertura milionária. Elas não são essas crianças, corrigiu Maxwell, surpreso com a proteção na voz. São minhas filhas. E sim, elas precisam de quartos decentes para quando vierem da Suíça. Isso é inesperado, James disse com cuidado. O Maxwell Pierce que eu conheço não faz mudanças tão grandes na vida por ninguém. Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa, Maxwell respondeu, embora entendesse o ceticismo do amigo. Há 3 semanas eu teria reagido igual. O conselho deve ver isso como algo positivo, James notou. Imagem de pai dedicado e tudo mais. Maxwell franziu o senho. Não estou fazendo isso pelo conselho ou pela imagem da empresa. Isso é ainda mais surpreendente, James riu. Olha, fico feliz por você, Max. Só tá indo rápido demais. Eu tenho 12 anos para recuperar, Maxwell falou baixinho. James ficou sério. Já falou com sua mãe. Jantar no domingo, Maxwell confirmou. Victoria vai trazer as meninas. Fui ousado apresentá-las para Marianne Pierce tão cedo. Minha mãe merece conhecer os netos antes deles irem para a Europa, Maxwell disse firme. Eles precisam saber quem é a avó. Enquanto terminavam o café, o telefone de Maxwell apitou com uma mensagem de Sophia. Mamãe disse que a gente pode ajudar a pintar nossos quartos nesse fim de semana, se você permitir. Pode? Maxwell sentiu um aperto estranho no peito e digitou de volta. Absolutamente. Vou comprar os materiais. James observava a troca com sobrancelhas arqueadas. Pintar? Você contratou pintores profissionais para uma única parede do seu escritório no ano passado. Situação diferente, Maxwell respondeu, sem conseguir explicar a satisfação que sentia só de pensar em fazer algo concreto com as filhas. O projeto de pintura no fim de semana foi mais bagunçado e complicado do que Maxwell esperava. Isabela atacou as paredes com um entusiasmo artístico, criando um mural em vez da parede roxa simples que tinham planejado. Sophia aplicava a tinta azul com precisão matemática, medindo a distância entre os pincelados. Olha o que você tem. Victoria apontou para o rosto de Maxwell, onde uma mancha roxa ia da têmpora até a mandíbula. A Isabela ficou empolgada, explicou ele, sem nem se preocupar em limpar a tinta. Aparentemente, sou uma boa tela. Victoria sorriu, um sorriso genuíno que levou Maxwell de volta aos tempos da faculdade. Você está me surpreendendo, Pierce. Não esperava que mergulhasse tão fundo nisso. Eu também não, ele admitiu, baixando a voz para que as meninas não ouvissem dos quartos. Mas a cada dia que passo com elas, percebo o quanto perdi, o quanto continuaria perdendo se você não tivesse levado elas para aquele gala. Não foi exatamente planejado, Victoria lembrou. Elas te reconheceram das fotos que eu guardo. Quando eles perceberam quem você era naquele palco. Fico feliz que tenham percebido, disse Maxwell, com sinceridade profunda. Mesmo com a vergonha pública e o caos na empresa, eu fico feliz. Victoria observou atentamente, procurando qualquer sinal de falsidade, mas não encontrou nada. As meninas estão começando a se apegar, ela avisou, a voz carregada de preocupação. Se isso for algo temporário, se você se cansar ou se sentir sobrecarregado quando o brilho da novidade desaparecer, vai machucar elas profundamente. Não é temporário, Maxwell garantiu, firme. Eu perdi 11 anos. Não vou perder mais nenhum. Antes que Victoria pudesse responder, o celular de Maxwell tocou. Era James, com uma voz urgente. Max, temos um problema. Houve uma falha grave de segurança na nova plataforma. Dados dos clientes foram expostos. O conselho está convocando uma reunião de emergência. O estômago de Maxwell apertou. Quando? Agora?
Richard já está no escritório com equipe de segurança. Maxwell olhou para Victoria, o conflito evidente em seu rosto. Vá, ela disse, entendendo imediatamente. As meninas e eu terminamos aqui. Eu volto assim que puder. Prometo, respondeu Maxwell, já se dirigindo para a porta. Pai, Isabela gritou, correndo do quarto com as mãos cobertas de tinta. Você vai sair? A palavra pai parou Maxwell no meio do caminho. Era a primeira vez que uma das gêmeas o chamava assim diretamente, e o impacto foi visceral. Emergência no trabalho, explicou, ajoelhando-se ao nível dela, apesar do terno caro. Vou voltar o mais rápido possível para ver sua obra-prima pronta. Isabela o estudou com os olhos expressivos de Victoria. Promete? Prometo, Maxwell confirmou, surpreendendo-se ao deixar que ela o abraçasse, mesmo com as mãos cheias de tinta. No caminho para a sede da Pierce Security, Maxwell olhou pelo espelho retrovisor e notou as marcas roxas das mãos de Isabela no seu paletó. Em vez de incomodar, sentiu um estranho orgulho. A crise na empresa que o aguardava parecia, ao mesmo tempo, mais urgente e menos importante do que seria há um mês. Um paradoxo que ele ainda estava aprendendo a enfrentar. A sede da Pierce estava um caos quando Maxwell chegou. Equipes de segurança trabalhando freneticamente, e Richard Darmon comandando tudo do centro da sala de guerra. O que aconteceu? Maxwell exigiu. Houve uma brecha na arquitetura da nova plataforma, James explicou, entregando-lhe um tablet com o relatório dos danos. Dados de clientes expostos, incluindo contratos governamentais. Como isso foi possível? Maxwell perguntou, vasculhando o relatório. Tínhamos 16 protocolos de segurança naquela sessão, disse Richard, com um tom sombrio. Acesso interno, completou ele. Alguém com acesso de alto nível introduziu uma porta dos fundos durante a demonstração no gala. Isso é impossível, contestou Maxwell. Só o pessoal sênior tinha esse acesso, e todos estavam presentes no gala. Nem todos, contou Richard. Victoria Reis e sua equipe global da Nexus tiveram acesso temporário durante a demonstração. A brecha teve origem nessas credenciais, concluiu Richard. Maxwell ergueu a cabeça num sobressalto. Victoria não faria isso. Seu julgamento sobre a senhora Reis está comprometido, disse Richard, frio. Richard falou friamente. As evidências são claras. A brecha veio do ponto de acesso dela, exatamente no período em que estava em nossos sistemas. Isso não significa que ela tenha feito isso, Maxwell insistiu, embora a dúvida começasse a se infiltrar em sua mente. O timing era suspeito, coincidindo perfeitamente com o retorno de Victoria à sua vida. O conselho quer uma investigação completa, disse James em voz baixa. Inclusive envolvendo a senhorita Reis. Maxwell estava no centro da sala de crise, dividido entre seu instinto de proteger Victoria e sua responsabilidade pela empresa que ele mesmo construiu. Pela primeira vez na vida adulta, suas prioridades estavam genuinamente divididas, e ele não sabia para que lado se virar. Eu não tive nada a ver com essa falha de segurança, Victoria declarou firme, com as mãos apertadas sobre a mesa de conferência. Isso é absurdo. Maxwell a estudava do outro lado da mesa, procurando qualquer sinal de mentira em seu rosto. Eles estavam sozinhos no escritório dele, na sede da Pierce Security. As luzes da cidade de Chicago brilhavam ao longe, quase madrugada. Ele a chamara depois que as gêmeas dormiram, incapaz de esperar até o amanhecer. A brecha originou-se das credenciais atribuídas à sua equipe durante o gala, explicou Maxwell, mantendo a voz neutra. Os horários batem com o acesso que tiveram durante a demonstração. O que significa que alguém usou nosso acesso como disfarce, Victoria contou com calma. Maxwell, passei 15 anos construindo minha reputação em cibersegurança. Por que eu arriscaria tudo com uma falha tão óbvia? Era uma pergunta justa, que martelava na cabeça de Maxwell desde a reunião de emergência. O ataque fora sofisticado na execução, mas amador na rastreabilidade, deixando um caminho claro de volta para as credenciais de Victoria. Richard está pressionando por uma investigação criminal, disse Maxwell. O conselho concorda com ele. O rosto de Victoria endureceu. Richard Darmon sempre foi rápido para encontrar bodes expiatórios. Eu lembro disso das suas primeiras reuniões com investidores. Você nunca conheceu o Richard, Maxwell retrucou. Não precisei. Você falava dele o tempo todo na faculdade. Seu mentor brilhante que acreditava que competição era guerra, e inimigos deveriam ser destruídos, não apenas derrotados. Victoria se inclinou para a frente. É isso que eu sou agora. Uma inimiga a ser destruída. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada com 12 anos de história e 3 semanas de uma reconexão cuidadosa. Não,
Maxwell respondeu finalmente. Mas eu preciso saber a verdade, Victoria. Não só pela empresa, mas por nós, pelas meninas. A verdade é que alguém está me armando, disse Victoria com voz firme. A questão é por que Maxwell passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava sua exaustão. A reunião do conselho é amanhã, às 9 da manhã. Eles vão esperar que eu tenha respostas. Então encontre essas respostas, Victoria desafiou. Você é supostamente um gênio da segurança, olhe mais fundo, em vez de aceitar a narrativa óbvia, disse Victoria, enquanto se levantava para sair. Maxwell se viu dividido entre o seu instinto de confiar nela e as provas contundentes apresentadas por Richard. E se fizermos nossa própria investigação, discretamente? Victoria interrompeu. James e eu podemos fazer o que for preciso. Mas entendo uma coisa, ela continuou, olhando firme nos olhos dele. Se você permitir que sua empresa me acuse publicamente sem provas, qualquer chance de coparentalidade termina aqui. Eu não vou expor as meninas a um pai que jogaria a mãe delas para baixo do ônibus para proteger a reputação da empresa. O ultimato foi claro, e Maxwell teve que admitir que era totalmente razoável. Depois que Victoria saiu, ele voltou para sua mesa e, sem confiar totalmente na análise de Richard, puxou os dados da brecha para investigar por conta própria. Algo naquela situação não parecia certo, era conveniente demais, limpo demais. Maxwell trabalhou a noite toda, rastreando caminhos de dados e registros de acesso até que o sol começou a nascer sobre o lago Michigan. O que ele descobriu gelou sua espinha, algo que nada tinha a ver com cansaço. Na manhã seguinte, de pé à cabeceira da mesa da sala do conselho, Maxwell anunciou. A brecha foi planejada. 8 membros do conselho, incluindo Richard Darmon, o encararam com surpresa. Do que você está falando? Exigiu Richard. As evidências apontam claramente para Victoria Reis. Claro demais, rebateu Maxwell, mostrando suas descobertas na tela da apresentação. A brecha parece originar-se das credenciais de Victoria, mas a assinatura do código não bate com os padrões de trabalho da equipe dela. O que corresponde, porém, é um código interno, escrito por alguém com acesso administrativo aos nossos servidores mais seguros. O silêncio tomou conta da sala enquanto as implicações se instalavam. Você está sugerindo um trabalho interno? James falou, expressando o pensamento de todos. Não estou sugerindo. Estou afirmando como fato, respondeu Maxwell, fixando o olhar em Richard. E eu sei quem fez isso. A expressão de Richard continuou impassível. Isso é absurdo. Você está deixando seu relacionamento pessoal influenciar seu julgamento. Meu relacionamento pessoal me fez olhar mais de perto, corrigiu Maxwell, avançando para o próximo slide. A brecha contém assinaturas embutidas que coincidem com padrões de desenvolvimento do nosso código mais antigo. Código ao qual apenas 3 pessoas têm acesso: eu, James e você, Richard. Richard riu, desprezando. Você está me acusando sério? Com base em padrões de código que jamais resistiriam a uma análise detalhada. Não, concordou Maxwell. Mas isso vai resistir. Ele exibiu a última tela, mostrando transações financeiras. Nos últimos 3 anos, pequenos pacotes de dados foram desviados de nossos contratos governamentais para contas no exterior. As transações estavam ocultas em operações comerciais legítimas, a menos que você soubesse exatamente onde procurar. A cor desapareceu do rosto de Richard conforme as provas se acumulavam na tela. Victoria Reis foi um bode expiatório conveniente, continuou Maxwell. A chegada dela no gala com minhas filhas, até então desconhecidas por mim, criou a distração perfeita. Você não esperava que eu olhasse além da trilha óbvia que você criou. Você não tem provas que me liguem a essas transações, Richard afirmou friamente. Maxwell sorriu sem humorístico. Na verdade, tenho. Você usou a mesma estrutura offshore que me recomendou para meu primeiro portfólio de investimentos. Reconheci o padrão imediatamente. Os membros do conselho se mexeram desconfortáveis, os olhos alternando entre Maxwell e Richard. Mesmo que isso fosse verdade, disse Richard, retomando a compostura, expor isso devastaria a Pierce Security. Nossos contratos governamentais, nossa reputação, tudo que construímos estaria comprometido. Eu acreditei em você, disse Maxwell, em tom baixo, atrição pessoal cortando mais fundo que a profissional. Você foi meu mentor. Me ajudou a construir essa empresa. Eu te fiz, Richard corrigiu, deixando a máscara cair. Vi potencial em um arrogante estudante universitário e te moldei em algo útil. Seu sucesso é minha criação. Isso inclui esconder as mensagens da Victoria de mim? Maxwell perguntou,
A dúvida o atormentando há semanas. Há 12 anos, quando ela tentou me contar sobre a gravidez. Richard hesitou levemente. Resposta suficiente. Você interceptou as ligações dela. Maxwell entendeu, a última peça se encaixando. Os e-mails dela. Você fez questão que eu nunca soubesse dos meus filhos. Eu estava focado, determinado, justificou Richard. Uma família teria destruído tudo que estávamos construindo. Fiz uma decisão de negócios. O silêncio caiu pesado na sala enquanto a profundidade da atrição se tornava clara. James, Maxwell disse, sem tirar os olhos de Richard, por favor, acompanhe o Sr. Amon para fora do prédio. Seu acesso está revogado, com efeito imediato. As autoridades já foram notificadas sobre o roubo de dados. Enquanto a segurança escoltava Richard, ainda em choque, o conselho permaneceu em silêncio. E agora? Finalmente perguntou Eliza Shen. Agora, respondeu Maxwell, limpamos a casa. Auditoria completa de segurança, divulgação transparente para os clientes afetados e uma reestruturação total da alta liderança. Ele se virou para James, começando por tornar sua posição de CEO interino permanente. James parecia surpreso. Do que você está falando? Estou deixando o cargo de CEO. Maxwell esclareceu. Permanecerei como presidente do conselho, mas passarei o controle operacional para você. Por causa do escândalo? Perguntou Eliza. Maxwell balançou a cabeça. Porque tenho 11 anos de paternidade para recuperar, e eu não posso fazer isso enquanto gerencio a empresa no dia a dia. James está pronto para isso. A empresa estará em boas mãos, disse Maxwell. Quando a reunião do conselho terminou, Maxwell sentiu um peso sair de seus ombros, algo que não sentia há anos, como se a atrição de Richard tivesse, de alguma forma, libertado correntes invisíveis que carregava desde a faculdade. Você está desistindo do cargo de CEO? Victoria perguntou incrédula, sentada diante de Maxwell na cozinha, naquela mesma noite. As gêmeas estavam em seus quartos recém-pintados, arrumando móveis e decorações com a energia que só crianças de 11 anos ainda conseguem depois de um dia inteiro de escola. Não é desistir, é uma transição, corrigiu Maxwell. Ainda vou estar envolvido estrategicamente, só não no dia a dia. Victoria o analisou com curiosidade renovada. O Maxwell Pierce que eu conhecia na faculdade nunca teria aberto mão do poder voluntariamente. Esse Maxwell Pierce não sabia o que estava perdendo, ele respondeu, olhando para o corredor de onde vinham as risadas das meninas. E o Richard? Victoria perguntou. Investigação federal, provável prisão, Maxwell disse seco. O roubo de dados foi grave, e alguns dos clientes afetados são agências governamentais. Victoria balançou a cabeça, incrédula. Ele realmente bloqueou minhas mensagens todos esses anos? Fez questão de que você nunca soubesse da gravidez? De acordo com seu depoimento aos investigadores, sim, confirmou Maxwell, ainda digerindo a atrição. Ele via a família como uma distração do crescimento da empresa. Meu foco era um ativo que ele não estava disposto a perder. E a recente brecha de segurança? Por que me incriminar? Você estava se tornando uma complicação de novo, explicou Maxwell. Richard viu a história se repetindo. Eu poderia escolher a família em vez da empresa. Ele precisava te desacreditar rápido. A expressão de Victoria suavizou, com uma emoção que Maxwell não conseguia identificar. Sinto muito por você ter perdido seu mentor. Sinto muito por ter perdido 12 anos com você e as meninas, contou Maxwell. Essa é a maior perda. Um silêncio pesado caiu entre eles, cheio de possibilidades que nenhum estava pronto para falar. Ainda vamos para Genebra, Victoria finalmente disse. O cargo começa em 5 semanas. Maxwell assentiu, já esperando isso. Eu sei. Mas tenho pensado nisso. Em fazer isso funcionar a longo prazo. A longo prazo? Victoria repetiu, cautelosa. Antes que Maxwell pudesse responder, Isabela entrou correndo na cozinha, com o rosto iluminado pela empolgação. Pai, você tem que ver meu mural. Terminei as estrelas no teto. A palavra pai ainda fazia Maxwell sentir um choque a cada vez que a ouvia. Ele sorriu para a filha, sua filha, e levantou-se da mesa. Vá na frente, artista, disse, seguindo Isabela pelo corredor. Ao olhar para trás, Maxwell percebeu Victoria observando com uma expressão que, pela primeira vez em 12 anos, parecia esperança. Maxwell Pierce, que passou a vida adulta fugindo de compromissos, erguendo muros tão altos que nem ele mesmo lembrava o que existia além deles, agora se via derrubando aqueles muros,
tijolo por tijolo. Por duas filhas que ele nunca soube que queria, e talvez por uma mulher que ele nunca realmente deixou de amar. Faltavam 5 semanas para Victoria e as gêmeas partirem para Genebra. 5 semanas para descobrir como ser não apenas um pai de fim de semana, mas uma presença constante na vida delas, mesmo a milhares de quilômetros de distância, do outro lado do oceano. 5 semanas para decidir o que ele estava disposto a sacrificar por essa família recém-descoberta. Enquanto admirava o mural no teto do quarto da Isabela, um céu estrelado surpreendentemente preciso, graças ao toque científico da Sophia, Maxwell percebeu com clareza absoluta que a resposta era simples. Tudo. Ele sacrificaria tudo. Você não pode simplesmente abandonar sua vida aqui, James argumentava, andando de um lado para outro no escritório de Maxwell. A empresa precisa de você. O conselho espera que você continue envolvido, mesmo com eu como CEO. Maxwell continuava, tranquilo, guardando suas coisas na mesa e colocando fotos da família das gêmeas numa caixa de papelão. Em apenas 4 semanas, acumulavam dezenas de imagens: Sophia vencendo um torneio de xadrez da escola, Isabela se apresentando num recital de piano, as 2 meninas cobertas de tinta durante a reforma do quarto. Provas de uma vida que Maxwell nem sabia que existia há um mês. Não estou abandonando nada, respondeu ele. Continuarei como presidente do conselho. A tecnologia permite o trabalho remoto. De Genebra. Isso não é só um deslocamento, Max, James insistiu, isso é expatriar-se. Maxwell parou, pensando em como explicar sua decisão para seu amigo mais antigo. E você, James? Se descobrisse que tem filhos que você perdeu por 11 anos, e eles estivessem prestes a se mudar para outro continente, você os deixaria ir? James parou de andar. Não é tão simples assim. Na verdade, rebateu Maxwell. Pela primeira vez na vida, algo está perfeitamente claro. Não quero ser um pai meio período que só vê os filhos em feriados ou por chamadas de vídeo. E a Victoria? Onde ela entra nesse plano? A expressão de Maxwell suavizou. Isso é complicado. Porque você ainda está apaixonado por ela, James afirmou, mais do que perguntou. Não sei o que sinto, admitiu Maxwell. Mas sei que quero ter a chance de descobrir isso sem um oceano entre nós. James olhou para o amigo com uma mistura de preocupação e admiração. Você percebe quão louco isso soa? Maxwell Pierce, que construiu uma empresa evitando qualquer vulnerabilidade humana, está desmontando a própria vida por uma família pronta. Quando você coloca assim, parece mesmo estranho para mim, Maxwell reconheceu, com um sorriso irônico. Mas talvez eu sempre tenha sido o problema. A conversa foi interrompida pela assistente de Maxwell, que anunciou a chegada de Victoria. James apertou o ombro de Maxwell, solidário, e saiu para deixá-los sozinhos. Victoria entrou hesitante, observando o escritório pela metade embalado. Você está mesmo fazendo isso? Estou, Maxwell confirmou. Aluguei um apartamento em Genebra, a 3 quarteirões da escola internacional. James vai assumir como CEO, enquanto eu fico como presidente e trabalho remotamente. Victoria apoiou-se na mesa, processando a informação. As meninas vão adorar. E você? Maxwell perguntou cuidadosamente. Como se sente com a ideia de me ter em Genebra? Honestamente, não sei, Victoria admitiu. Uma parte de mim está feliz pelas meninas. Outra, cansada. Você tem todo o direito de estar, Maxwell completou por ela. Eu não estive lá quando você precisou, lembrou Victoria, sua raiva pela mentira de Richard suavizando sua visão do passado deles. Eu me tornei indisponível, contra-argumentou Maxwell. Criei uma vida feita para manter as pessoas à distância. Eu dizia para as mulheres que eu era infértil, só para evitar compromisso. Pelo amor de Deus. Os lábios de Victoria se curvaram num sorriso relutante. Essa parte ainda é difícil de acreditar. Começou depois que meu terceiro relacionamento sério terminou porque ela queria ter filhos e eu. Maxwell parou, procurando as palavras. Eu não conseguia me imaginar como pai. Meu próprio pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos. Simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Acho que sempre presumi que a paternidade seria algo que acabaria se tornando insuportável para mim também. A expressão de Victoria suavizou. E agora? Agora eu não consigo imaginar coisa pior do que não estar presente para Sophie e Isabela, disse Maxwell, simples. Eles ficaram em silêncio por um momento. 12 anos de separação e 4 semanas de uma reconexão cuidadosa pairavam no ar. Eu preciso te contar, finalmente disse Victoria. A vaga em Genebra vem com um apartamento, moradia da empresa. É onde as meninas e eu vamos ficar. Eu sei, respondeu Maxwell.
Por isso aluguei um lugar perto. Não quero assumir nada, só quero estar perto das meninas. Victoria assentiu, aliviada com a compreensão dele. Precisamos conversar sobre a logística, horários da escola, feriados, saúde. Já fiz uma lista, disse Maxwell, tirando um tablet da bolsa. Inclusive sobre guarda internacional, embora eu espere que possamos resolver a maioria das coisas informalmente. Victoria riu baixinho. Claro, você fez uma lista. Algumas coisas nunca mudam. Enquanto discutiam os detalhes práticos, Maxwell sentiu a mesma familiar conexão crescendo entre eles, aquela compatibilidade intelectual que os uniu na faculdade, agora amadurecida por anos separados e pelo propósito compartilhado de criar suas filhas. O telefone na mesa de Maxwell tocou, interrompendo a conversa. A voz da assistente veio pelo alto-falante. Sr. Pierce, há uma ligação do advogado de Richard Armon. Ele diz que é urgente. Maxwell e Victoria trocaram olhares preocupados. Coloquei-o na linha, Maxwell ordenou. A voz do advogado soou seca e profissional. Sr. Pierce, como parte da cooperação de Richard Armon com os investigadores federais, ele apresentou uma confissão completa sobre suas ações durante os anos iniciais da Pierce Security. Isso inclui a interceptação deliberada das comunicações da Sra. Hayes sobre a gravidez. Maxwell apertou a borda da mesa. Continue. Sr. Armon manteve cópias dessas mensagens interceptadas, que agora foram entregues às autoridades. Dada a natureza pessoal, o Ministério Público achou que você e a Sra. Hayes deveriam ser avisados antes que se tornassem públicas. Victoria empalideceu. Ele guardou minhas mensagens, todas elas? Sim, Sra. Hayes, confirmou o advogado. E-mails, transcrições de chamadas, até uma carta registrada que você enviou em 2014. O Sr. Armon parece ter mantido registros detalhados de todas as comunicações que impediu que o Sr. Pierce recebesse. Quando a ligação terminou, Maxwell e Victoria ficaram em silêncio, atordoados. Quero ver, disse Maxwell, por fim. As mensagens? Perguntou Victoria, com a voz trêmula. Sim. Preciso saber o que você tentou me contar, o que ele escondeu de mim. Victoria assentiu lentamente. Eu também preciso. Faz tanto tempo que nem lembro tudo o que escrevi. 2 dias depois, sentaram juntos na sala de Maxwell, um arquivo grosso entre eles, contendo cópias impressas das mensagens interceptadas. As gêmeas estavam na festa de aniversário de uma colega, dando-lhes privacidade para essa dolorosa viagem ao passado. Maxwell leu o primeiro e-mail, datado de 12 de fevereiro de 2014. Max, preciso falar com você com urgência. Por favor, me ligue quando receber isso. É importante. Victoria fechou os olhos, lembrando-se do desespero daqueles primeiros dias após descobrir a gravidez. Eu estava com muito medo, admitiu. Ela tinha 22 anos, ainda estudando, e de repente estava grávida de gêmeas. Eles seguiram por mensagens cada vez mais urgentes, e-mails marcados como prioridade alta, registros de chamadas mostrando o número de Victoria tentando contato com o escritório de Maxwell, mas sempre interceptados pela assistente, sob ordem de Richard. E finalmente, chegaram à carta registrada, datada de 6 meses após o nascimento das gêmeas. Maxwell, tentei te procurar incontáveis vezes no último ano. Como você escolheu não responder, essa será minha última tentativa. Você tem 2 filhas gêmeas, Sophie e Isabella Pierce Hayes, nascidas em 17 de outubro de 2014. São saudáveis, lindas, e merecem um pai que reconheça sua existência. Não peço dinheiro. Não peço relacionamento. Apenas informo que você tem filhos neste mundo. O que você fará com essa informação é com você. Se algum dia você decidir fazer parte da vida delas, sabe onde me encontrar. Victoria Maxwell deixou a carta sobre a mesa, as mãos tremendo levemente. Eu nunca tive escolha, disse ele, em voz baixa. Richard fez isso por mim. Ele roubou um tempo que não podemos recuperar, concordou Victoria, enxugando uma lágrima que escapou. De todos nós. Maxwell se aproximou e sentou-se ao lado dela no sofá, segurando sua mão com cuidado. Não posso mudar os últimos 11 anos, mas posso estar aqui agora. Amanhã. E todos os dias que vierem, se você permitir. Victoria olhou para suas mãos entrelaçadas. As meninas precisam do pai delas. E o que você precisa, Victoria? A pergunta ficou no ar, carregada de histórias não resolvidas e uma possibilidade inesperada. Tempo, respondeu ela, finalmente. Ela precisava descobrir se aquele Maxwell Pierce, que levava suas filhas para o treino de futebol, era o mesmo homem por quem se apaixonara na faculdade.
ou alguém completamente diferente? Maxwell assentiu, aceitando a sinceridade dela. Genebra nos dá esse tempo. Proximidade sem pressão. Enquanto terminavam de ler as mensagens interceptadas, um peso parecia se dissipar entre eles. Não era perdão, exatamente, mas um entendimento silencioso. A mentira de Richard mudou as vidas dos dois, afastando-os por caminhos diferentes que, contra todas as probabilidades, agora começavam a se cruzar novamente. 3 semanas depois, Maxwell estava no terminal privado do Aeroporto Internacional Ware, observando suas filhas explorarem o jato fretado com exclamações de empolgação. Você fretou um avião particular para Genebra? Victoria perguntou, com aquele leve tom de reprovação que sempre tinha diante de demonstrações exageradas de riqueza. O voo comercial parecia complicado com toda a nossa bagagem, defendeu Maxwell, apontando para a montanha de malas, caixas e até o violoncelo da Isabela. Além disso, assim a Duchesse pode vir com a gente. Como se tivesse ouvido, um filhote de Golden Retriever correu pelo terminal, sua coleira balançando atrás dele. A mais nova integrante da família em comum deles tinha sido um presente da mãe de Maxwell, que abraçara a avó com entusiasmo. Essas meninas vão ser mimadas até o fim do mundo, observou Victoria, embora o sorriso suavizasse a crítica. Provavelmente, Maxwell concordou, sem pedir desculpas. Tenho muitos aniversários e natais para compensar. Ao embarcarem no avião, Maxwell deu uma última olhada no horizonte de Chicago visível pelas janelas do terminal. A cidade fora seu reino, o lugar onde construiu sua fortuna, sua reputação, e os muros ao redor do seu coração. Agora, ele a deixava para trás em direção a um futuro incerto, em um país estrangeiro, com uma família pronta, mas que ele ainda precisava conhecer de verdade. Estranhamente, não sentia medo. Isabela apareceu na porta do avião, com a cabeça para fora. Pai, vem ver. Tem uma sala de cinema dentro do avião. Vai vir? Maxwell chamou. Viram 12 de costas para Chicago, sem nenhum arrependimento. Victoria esperava no pé da escada de embarque. Está tendo dúvidas? Perguntou, analisando a expressão dele. Nenhuma, respondeu Maxwell, com total honestidade. E você? Victoria sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou até os olhos. Pergunte de novo quando estivermos em Genebra. Enquanto se acomodavam na cabine luxuosa para a decolagem, Sophia levantou os olhos do livro de geografia suíça. Será que agora vamos viver felizes para sempre? Perguntou, com aquela praticidade direta que tanto lembrava Maxwell. Eles trocaram um olhar carregado de 12 anos de tempo perdido. E de uma esperança recém-descoberta. Acho que sim, disse Maxwell, estendendo a mão para Victoria com cautela. Finalmente estamos começando do jeito certo. O avião acelerou pela pista, levantando o voo rumo à nova vida deles juntos. Maxwell Pierce, que passou a vida adulta fugindo de compromissos, agora corria de braços abertos para eles. A família que Richard Darmon tentou desesperadamente impedir, e finalmente, contra todas as expectativas, estava se unindo. Não do jeito que Maxwell imaginara 12 anos atrás, mas talvez exatamente como deveria ser. Pai, você viu minha partitura? Isabela chamou do quarto, a voz ecoando pelo amplo apartamento com vista para o Lago Genebra. A sonata de Beethoven sumiu. Dá uma olhada no banco do piano, Maxwell respondeu, sem tirar os olhos dos esquemas holográficos de segurança que pairavam sobre sua mesa. Foi ali que você deixou depois do treino, ontem. 2 anos haviam se passado desde a mudança para Genebra. 2 anos de concertos escolares, competições de matemática, jantares em família e uma reconstrução cuidadosa e gradual. O apartamento de Maxwell logo provou ser desnecessário, pois os 4 naturalmente passaram a passar mais tempo juntos na companhia e casa de Victoria, um confortável apartamento de 4 quartos no Distrito Internacional de Genebra. 6 meses depois da nova rotina, Maxwell deixou seu contrato separado expirar e mudou-se para o quarto de hóspedes do apartamento de Victoria. Uma decisão prática para a coparentalidade que evoluiu para algo mais, à medida que as barreiras entre eles lentamente se dissolviam. Naquela manhã fresca de maio, com os Alpes visíveis pela janela, Maxwell finalizava os protocolos de segurança para o mais novo cliente europeu da Pierce Security enquanto lidava simultaneamente com o caos doméstico típico de uma quarta-feira. Achei! Isabela gritou triunfante da sala de estar. Com 13 anos, ela florescia como uma jovem musicista confiante, com piano avançado o suficiente para garantir um lugar na prestigiada Orquestra Juvenil de Genebra. Sophia apareceu na porta do escritório de Maxwell,
já com a jaqueta do clube de xadrez e mochila meticulosamente organizada. Precisamos sair em 7 minutos para chegar no horário, anunciou, conferindo o relógio. Um presente de Maxwell no 13º aniversário delas. Quase pronto, Maxwell prometeu, fazendo o último ajuste na arquitetura de segurança. Sophia, aos 13, continuava precisa e analítica. Suas habilidades matemáticas agora reconhecidas em competições internacionais. O som da porta da frente anunciava o retorno de Victoria da corrida matinal. 2 anos em Genebra tinham feito bem para ela. Promoção a diretora das operações europeias de cibersegurança, reconhecimento na área, e uma suavização gradual em relação ao homem que um dia partira seu coração. Todos prontos? Victoria perguntou, passando por eles a caminho do banho. Sophia tem clube de xadrez, Isabela tem orquestra, e a reunião do conselho começa às 11 horas. Está tudo sob controle, Maxwell garantiu, sorrindo, ainda surpreso, mesmo após 2 anos, com a vida doméstica que compartilhavam. Quando Victoria desapareceu no banheiro, Maxwell fechou seus arquivos e pegou as chaves. A rotina diária de levar as meninas para as atividades antes de seguir para o escritório da Pierce Security em Genebra tornará-se sua parte favorita do dia. Pai, você vem ao meu torneio no sábado? Sophia perguntou enquanto caminhavam para o elevador. É o campeonato europeu juvenil. Dizem que os competidores russos são imbatíveis. Não perderia por nada, Maxwell prometeu. Já organizei minha agenda. A mamãe disse que você vai fazer uma grande apresentação naquele dia. Isabela entrou na conversa, lutando para carregar o estojo do violoncelo. Maxwell pegou o estojo com facilidade prática. A apresentação foi remarcada. Algumas coisas são mais importantes que o trabalho. As meninas sorriram, aceitando essa decisão como normal. Não a revolução que teria sido para o Maxwell Pierce de 3 anos atrás. A manhã seguiu com sua eficiência habitual, deixando Sophia no clube de xadrez, Isabela no conservatório e depois navegando pelas elegantes ruas de Genebra rumo à sede europeia da Pierce Security. Embora James ainda fosse o CEO em Chicago, Maxwell construiu uma presença significativa na Europa, supervisionando as operações como presidente, mantendo uma agenda que priorizava a família. Os membros do conselho já estão na sala de conferências, informou a assistente de Maxwell quando ele entrou no prédio. A senhorita Reis já chegou. Obrigado, André, respondeu Maxwell, ajeitando a gravata. Não mais um hábito nervoso, mas um gesto prático. A sala de conferências caiu em silêncio quando Maxwell entrou. 8 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa polida, com Victoria na ponta oposta, o laptop aberto numa apresentação. Bom dia, Maxwell cumprimentou, tomando seu lugar. Vamos começar com a avaliação de segurança que a Victoria preparou. A reunião transcorreu de forma tranquila, com Victoria apresentando as descobertas de seu departamento sobre as ameaças emergentes de cibersegurança. Embora mantivessem a profissionalidade no trabalho, Maxwell não conseguia evitar admirar a confiança e a expertise dela, as mesmas qualidades que o atraíram para ela no MIT 15 anos atrás. Quando a reunião terminou, os membros do conselho foram saindo enquanto Victoria permanecia organizando seus materiais. Jantar hoje à noite? Maxwell perguntou, quando ficaram sozinhos. Aquele restaurante novo à beira do lago que as meninas querem tanto experimentar. Victoria assentiu. Fiz reserva para as 7, mas acho que deveríamos contar para elas antes do jantar, não acha? Maxwell sorriu, segurando a mão esquerda dela onde agora brilhava um anel de diamante, colocado ali apenas uma semana antes, em um momento privado na varanda deles. Estou pronto quando você estiver. A jornada de volta um para o outro tinha sido gradual e deliberada. Primeiro como copais, navegando essa nova relação, depois como companheiros de casa dividindo as tarefas diárias, e finalmente, inevitavelmente, como parceiros redescobrindo a conexão que nunca desaparecera por completo. O pedido de casamento de Maxwell foi simples e honesto. Nada de grandes gestos, apenas a verdade que se tornara cada vez mais clara. Geram uma família em tudo o que importava. As meninas vão ficar radiantes, Victoria previu. Elas vêm dando pistas há meses. Pistas? Maxwell riu. Na verdade, a Isabela me perguntou diretamente semana passada porque ainda não tinha feito de você uma mulher honesta. Acho que ela aprendeu essa expressão com minha mãe. Marianne Pierce tornará-se visitante frequente em Genebra,
adorando seu papel de avó e criando uma relação calorosa com Victoria. Até o pai de Maxwell deu as caras brevemente, enviando uma nota tímida de parabéns quando a notícia da mudança dele para Genebra saiu na imprensa de negócios. Embora o relacionamento continuasse distante, o gesto ajudou Maxwell finalmente fechar um capítulo doloroso de seu passado. Depois do trabalho, eles buscaram as meninas e foram para o Parque Deje, para uma caminhada antes do jantar ao longo do Lago Genebra. Sophie e Isabella correram à frente com Duchesse, a Golden Retriever que já estava crescida e digna. Maxwell e Victoria caminharam de mãos dadas. Você já se arrependeu? Victoria perguntou de repente, sobre deixar Chicago e o cargo de CEO para trás. Maxwell pensou seriamente. Nem por um segundo, respondeu finalmente. A empresa está prosperando sob a liderança do James. A divisão europeia está crescendo, e eu ganhei algo que não tem preço. Suas filhas te adoram, Victoria observou, vendo as meninas jogando pedras no lago. E não são só elas, Maxwell respondeu, apertando a mão dela com carinho. Tudo isso vale mais que qualquer empresa. Victoria sorriu, ainda surpresa às vezes com o quanto Maxwell havia mudado, do CEO temeroso de compromisso que ela conheceu, para um homem doméstico e feliz em Genebra. O famoso Maxwell Pierce, um dia o solteiro mais cobiçado de Chicago, agora contente e dedicado à família. As colunas de fofoca vão ficar chocadas, disse Victoria. Que fico em, Maxwell deu de ombros. Estou ocupado demais sendo feliz para me importar. Eles chegaram a um banco à beira do lago onde, segundo plano, contariam a novidade do noivado para as meninas antes do jantar. Sophia, Isabella, chamou Victoria. Venham sentar aqui com a gente um minuto. As gêmeas correram até eles, com as bochechas coradas de tanto brincar e rostos tão parecidos, mas tão diferentes. A expressão pensativa de Sophia contrastava com o entusiasmo contagiante de Isabella. Temos algo para contar para vocês, começou Maxwell, sentando-se entre elas. Vocês vão casar, Sophia afirmou, com aquele tom direto, antes mesmo que ele pudesse continuar. A mamãe está usando um anel há 7 dias. Só que ela gira ele durante o trabalho. Nada escapa a vocês, né? Victoria riu, já acostumada com a sagacidade da filha. Já estava na hora, Isabella declarou dramaticamente. A gente até estava achando que teria que planejar o casamento sozinha. Vocês aprovam? Maxwell perguntou, embora os sorrisos radiantes das meninas já respondessem por elas. Obviamente, Isabella revirou os olhos. No típico jeito adolescente, somos uma família há muito tempo. Isso só torna oficial, disse Victoria com um sorriso. Além disso, Sophie acrescentou, com seu jeito prático, facilita questões de herança e ainda traz vantagens fiscais. Maxwell riu alto. Essa é minha garota. Sempre pensando no lado prático. Enquanto caminhavam para o restaurante, uma sensação profunda de satisfação tomou conta de Maxwell. 3 anos atrás, sua vida perfeitamente controlada havia sido virada de cabeça para baixo por 2 meninas pequenas gritando papai. Em meio a um salão lotado. O que parecia um desastre na época, provou ser sua salvação. A família encontrou sua mesa no restaurante à beira do lago, com uma vista deslumbrante do Monte Blanc ao longe. Enquanto pediam os pratos e conversavam sobre o dia, Maxwell os observava em silêncio, maravilhado. Victoria discutindo animadamente uma nova descoberta em cibersegurança com Sophia. Isabella descrevendo o último ataque dramático do maestro da orquestra. Duchesse dormindo tranquilamente sob a mesa. Em que está pensando? Victoria perguntou, percebendo sua expressão pensativa. Em como tudo poderia ter sido tão diferente, respondeu Maxwell. Se as meninas não tivessem me reconhecido naquela festa, se Richard tivesse conseguido nos manter afastados para sempre. Mas conseguimos voltar, Victoria disse suavemente. Apesar de tudo. Conseguimos, concordou Maxwell, erguendo seu copo para brindar. Aos segundos começos, a família, Sophie acrescentou, com solenidade. E ao final feliz. E ao casamento, Isabella entrou animada, como sempre. Ao tilintar dos copos, Maxwell Pierce, antes o milionário infértil que mantinha as mulheres à distância, agora pai dedicado e em breve marido, percebeu que sua maior conquista não tinha nada a ver com sucesso nos negócios ou riqueza. Sua maior conquista estava sentada à mesa, na família que ele já temeu, mas agora não conseguia imaginar viver semana. A mentira que contou para afastar as pessoas o levou, no fim, à verdade que mais precisava. Que o amor não é algo a temer, mas algo a valorizar. E, apesar dos anos perdidos, apesar dos caminhos tortuosos que os trouxeram até aqui,
Todos finalmente haviam encontrado o caminho de volta para casa.